Liberdade financeira, o mapa da riqueza real. Hoje você vai enxergar um plano direto e executável para construir patrimônio no Brasil real, com decisões que cabem no seu bolso e resistem a qualquer turbulência. A vida financeira no Brasil começa antes do investimento e amadurece na rotina silenciosa que quase ninguém publica. O dinheiro não some por causa de um grande vilão isolado, ele evapora em vazamentos diários que chamam menos atenção do que deveriam. O banco cobra uma tarifa que você esqueceu de contestar, a assinatura que prometia conveniência virou hábito inútil, a compra por impulso tenta compensar uma semana difícil e abre espaço para o rotativo do cartão que corrói qualquer progresso. O caminho para a liberdade começa quando você desmonta essas engrenagens que trabalham contra você e organiza um mapa de fluxo de caixa que enxerga a verdade da sua renda e do seu gasto. Um mapa claro não precisa de planilhas complexas, precisa de honestidade com números simples e datas realistas de vencimento. A regra é garantir que cada real tenha uma função definida antes de sair da sua conta, e que as despesas fixas caibam em um cenário conservador de renda, porque a vida muda sem pedir licença e a fragilidade aparece exatamente quando as coisas estão apertadas. O orçamento que funciona no Brasil é o orçamento que se antecipa ao boleto e evita juros. Isso significa usar o pagamento instantâneo de forma estratégica para quitar contas na data correta, negociar descontos quando houver margem e manter distância das soluções que vendem rapidez com custo embutido acima do que você percebe no primeiro olhar. A base de defesa nasce com um fundo de emergência que respeita sua realidade de trabalho e família, e que fica acessível, simples e previsível. Emergência é para o que é inesperado e relevante, não para a compra planejada que pode esperar, e o investimento dessa reserva precisa ser estável e líquido para responder quando a vida chamar sem educação. Ao mesmo tempo em que constrói a reserva, você aplica um processo de saneamento das dívidas, começando pelas que cobram custo mais alto e progredindo para as de médio impacto, sempre que possível trocando passivos caros por alternativas mais baratas e transparentes que reduzam o peso no mês e libertem fluxo para a fase de construção. A virada acontece quando você cria o hábito de pagar a si mesmo primeiro, mesmo que seja pouco, e transforma o investimento em compromisso fixo que não depende de humor. Muita gente se perde tentando achar o produto perfeito antes de arrumar a casa, e esse perfeccionismo vira desculpa para adiar o básico. A riqueza no Brasil nasce da persistência que ignora a ansiedade de ficar rico do dia para a noite e aceita a matemática do tempo trabalhando do seu lado. Imagine um trabalhador que recebe em datas irregulares e precisa segurar as contas da casa sem susto. Ele desenha um calendário de entradas e saídas, coloca metas pequenas e repetidas, assume que o mês ruim é mais provável do que o mês perfeito e evita promessas que dependem de circunstâncias ideais. Ele negocia com firmeza quando precisar parcelar, corta serviços ociosos, substitui hábitos caros por alternativas que não empurram para o cartão e programa um lembrete semanal para revisar o que saiu do trilho. Ele ganha previsibilidade sem sofisticar demais, cria margem para respirar e abre espaço para o próximo passo, que é sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. A disciplina que sustenta esse movimento não é romântica, ela é chata, porém libertadora. Quando você para de discutir com a fatura e passa a discutir com seus objetivos, as escolhas começam a alinhar o curto prazo ao que você quer ver nos próximos anos. O país muda, os ciclos mudam, mas a casa financeira organizada protege você, porque quem tem caixa decide com calma e quem não tem caixa aceita qualquer proposta que promete alívio rápido e caro. A arquitetura dessa base exige que você defina prioridades com responsabilidade e não com emoção momentânea. A cada mês você testa pequenas melhorias, revisa contratos, substitui ferramentas que cobram caro por alternativas mais enxutas, documenta seu processo para não depender de memória e cria um quadro de comando simples com os números essenciais que realmente dizem se você está avançando. Esse quadro cabe em uma página e deixa claro quanto entrou, quanto saiu, quanto foi para a reserva e quanto foi para a construção de patrimônio. Sem isso você volta ao improviso, e quem improvisa com dinheiro repete erros com nomes diferentes. A prática cotidiana, repetida com paciência, trava o efeito dominó dos vazamentos, protege contra armadilhas de crédito e cria o terreno fértil para a etapa de crescimento que vai depender de regras simples e executáveis. A partir daqui você deixa de brigar com a fatura e começa a cultivar propriedade, renda e oportunidades que não estavam acessíveis quando tudo era urgência. O segredo que ninguém gosta de ouvir é que liberdade começa na planilha mental e só depois aparece na conta, porque a ordem dos fatores muda o resultado. O primeiro lucro vem da organização, o segundo vem da redução de custos invisíveis, o terceiro vem da sua capacidade de manter a rotina quando ninguém está vendo. Com base sólida, você está pronto para transformar disciplina em patrimônio real. Com a casa organizada e o fluxo de caixa respirando, o próximo passo é transformar consistência em crescimento por meio de uma alocação que suporte os humores do Brasil sem quebrar a sua confiança.
O país tem ciclos de juros mais altos ou mais baixos e a bolsa dança conforme o humor do investidor, e por isso a carteira precisa de pilares que se complementam para que um estabilize o outro quando a maré virar. O primeiro pilar é a reserva de liquidez, que você não confunde com investimento para ganhar desempenho, porque ela é o seu seguro de tranquilidade. O segundo pilar é a renda fixa de qualidade, que carrega previsibilidade e serve de âncora para a carteira. O terceiro pilar é a renda variável e os ativos reais, escolhidos com parcimônia e horizonte longo, que adicionam crescimento e protegem contra a corrosão do poder de compra ao longo dos anos. Uma carteira simples e funcional pode nascer de um núcleo em renda fixa pós-fixa, que acompanha o ritmo de juros, combinado com uma parcela em papéis atrelados à inflação que protege um poder de compra no horizonte mais amplo, e uma fatia moderada em ações e fundos imobiliários para capturar crescimento e renda recorrente. A execução fica mais forte quando você automatiza aportes, porque o hábito vence a oscilação emocional do mercado. Aporte recorrente dilui o risco de comprar tudo em um momento ruim, respeita seu orçamento e transforma a volatilidade em aliada, já que preços mais baixos significam mais cotas com o mesmo dinheiro. Custos importam, impostos importam, governança importa. Você escolhe produtos transparentes, entende prazos de resgate, lê a lâmina com calma e evita armadilhas que prometem retorno elevado com explicação fraca. A disciplina de avaliar risco antes de rendimento protege o patrimônio, porque retorno alto demais com risco mal explicado costuma esconder pegadinha que só aparece tarde demais. Para quem empreende ou é autônomo, a carteira conversa com o fluxo do negócio. Meses fortes pedem reforço de caixa e oportunidade de aporte maior. Meses fracos pedem prudência e manutenção do essencial para não enfraquecer a operação. Não há meritocracia financeira que sobreviva sem controle de risco, e controle de risco começa no tamanho das posições e na compreensão de que perdas fazem parte da jornada. Você participa do crescimento de empresas com visão de dono, porém não confunde torcida com análise. Você usa fundos imobiliários para criar uma linha de renda que conversa com o custo de vida, porém sem romantizar distribuição pontual e sem tratar um único setor como solução mágica para todas as fases do ciclo. Você considera exposição internacional para reduzir dependência de um único cenário, mesmo que seja uma fatia pequena, porque diversificação não precisa ser grande para ser útil, precisa ser inteligente. A liquidez fica sempre em lugares que você acessa sem drama, porque emergência não espera janela de mercado. O investidor iniciante costuma sentir ansiedade por achar que está atrasado, e nessa pressa aceita promessas que parecem exclusivas. A vacina contra isso é método. Você define critérios, anota o porquê de cada posição, estabelece o que faria você vender e o que faria você aumentar. Sem critério, cada notícia vira motivo para pânico ou euforia. Com critério, cada notícia vira dado para revisar se a tese continua válida. A construção de patrimônio no Brasil dispensa genialidade e exige teimosia lúcida. Repetição, estudo, humildade diante do que você não controla e foco no que depende de você. O país oferece instrumentos suficientes para montar uma carteira robusta, e o que separa quem chega lá de quem fica no meio do caminho é a capacidade de manter o plano nos dias em que a manchete grita e a paciência é testada. A experiência mostra que a vantagem está em evitar erros grandes e em deixar o tempo trabalhar. Você busca ativos com fundamento, evita adivinhações sobre o próximo movimento e se concentra em melhorar a taxa de poupança, o que é mais poderoso do que a taxa de retorno quando a jornada ainda está no começo. O investidor que aceita isso dorme melhor, porque não precisa acertar o topo e o fundo para construir riqueza, precisa só permanecer no jogo com consistência e prudência. Com o motor ligado e a carteira em marcha, chega a hora de blindar a estratégia contra imprevistos e desenhar caminhos de expansão que não dependem de sorte. A primeira blindagem nasce de um seguro pessoal e patrimonial pensado com frieza, que protege sua renda e sua família contra eventos que derrubam planos antes de virarem realidade. A segunda blindagem vem de reservas temáticas que servem a objetivos claros para além da emergência, como educação, transição de carreira, residência e empreitada de negócio. Quando você separa esses bolsos, evita confundir sonho com improviso e passa a dar prazos plausíveis às metas que importam. A terceira blindagem mora em estruturas simples de organização jurídica e fiscal que mantém a vida financeira limpa, previsível e compatível com as regras. Você não busca atalhos que prometem vantagem indevida, você busca eficiência com transparência para jamais construir algo que dependa de brechas frágeis. A expansão saudável nasce da combinação entre renda ativa crescente e capital bem alocado. Isso significa melhorar sua empregabilidade, abrir novas fontes de receita, elevar preço com entrega superior, usar tecnologia para ganhar escala e tratar redes de relacionamento como ativo real. Pessoas liberam oportunidades quando confiam no seu caráter, na sua entrega e na sua palavra.
Você treina habilidades que o mercado paga, documenta processos para delegar sem perder controle, cria padrões que podem ser replicados por outras pessoas e retira seu tempo de tarefas que não exigem sua presença. A cada ciclo você sobe um degrau e transforma parte do ganho adicional em patrimônio produtivo, mantendo um pedaço voltado para aprendizado e inovação. A reserva de oportunidade entra aqui como ferramenta para investir quando o mercado oferece desconto por excesso de pessimismo. Você não se aproveita do desespero alheio, você aproveita preço bom com ética e método, sempre respeitando limites de risco e liquidez. O plano que atravessa décadas resiste porque é adaptável. Quando os juros caem, você revisa a prateleira, aceita um pouco mais de oscilação se fizer sentido para o horizonte e reforça posições com fundamento. Quando os juros sobem, você valoriza o caixa, destaca a renda fixa com retorno real interessante e reduz pressa em ativos que pedem paciência. Em empregos, carreiras e negócios, você mantém o radar para mudanças que tragam produtividade, corta custos que não entregam valor e investe em formação que abre portas concretas. Você não precisa abraçar todas as novidades, precisa só filtrar as que melhoram seu resultado sem comprometer a integridade do processo. O Brasil premia quem entende a realidade, não quem idealiza um cenário perfeito. Por isso você assume a imperfeição como dado de projeto e desenha margens de segurança mais largas do que sua vontade de acelerar. O seu eu de amanhã agradece quando você hoje decide pagar o preço do preparo. A simplicidade é uma vantagem estratégica. O plano cabe em poucas linhas e pode ser revisado em uma tarde. Gaste menos do que ganha, preserve caixa, invista com método, diversifique com senso, proteja o que não pode quebrar, aprenda continuamente e aumente sua renda com ética e entrega. Pense em décadas e execute na semana. É isso que permite acordar tranquilo quando a manchete tenta assustar. A liberdade financeira no Brasil real não é fruto de truque e sim de uma coleção de dias cheios de escolhas pequenas e sensatas que somadas constroem uma vida robusta. Quem olha de fora enxerga sorte. Quem vive por dentro sabe que foi método. A jornada é discreta, quase anônima, porém poderosa, e está disponível para quem aceita a disciplina de fazer o simples muito bem feito. Você segue assim, com passos firmes, blindagens ativas e crescimento paciente, e deixa que o tempo faça o trabalho que nenhuma ansiedade consegue fazer por você.